Também saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Convido toda a igreja para abrirem as vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 30. Salmos de número 30. Louvado seja Deus. Agradecer ao irmão Elislande pela confiança. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Salmo de número 30. Todos encontraram, amém? Nós leremos os primeiros 5 versos. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos creem? Aleluia. Amados irmãos, estava na minha casa meditando neste salmo de número 30. E enquanto meditava, em contrapartida, o Senhor falava ao meu coração. E eu chegava a me emocionar, porque uma das melhores coisas que há é ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. E quando eu olho para o salmista, esse salmo é atribuído ao salmista Davi, ao rei Davi. E vemos ele convidando a todos para louvar ao Senhor, porque o Senhor fez algo grandioso na sua vida. Vemos no verso de número 2 que foi lido, que ele chega a dizer: eu clamei a ti, e o Senhor me sarou. Então ele chega no verso de número 5, e na parte B, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ficava me perguntando, mas que noite é esta? E de pronto, nós já sabemos que não é uma noite que se trata simplesmente de um fato que vem de a terra dar um giro ali, em torno dela mesma, e por estar em oposição ao sol, nós não conseguimos ver a luz, como vemos durante o dia. Pelo relato do próprio salmista, nós vemos que essa noite se trata de momentos difíceis, de dificuldades, de lutas, de embates, de enfrentamentos, que na maioria das vezes nós não temos controle sobre eles. E hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que tem como tema o Deus que enxuga lágrimas. E eu queria, antes de me aprofundar mais aqui nesta palavra, pedir para que, se possível, não se sinta obrigado. Você coloque a mão no seu coração comigo e diga apenas assim: o Senhor enxugará as minhas lágrimas. Aleluia. Hoje o Senhor
marcou este encontro conosco para nos dizer que Ele enxugará as nossas lágrimas. E eu já quero adiantar com plena convicção que não importa qual seja a sua lágrima, Ele vai enxugar. Eu te prometo que até o final dessa pregação você sairá daqui com a convicção de que o Senhor, Ele enxugará as suas lágrimas. E eu quero partir do específico para o geral. Eu quero falar de momentos em que Deus enxugou lágrimas de alguém que estava enfrentando um problema no seu próprio corpo ou na sua própria vida. Em segundo lugar, eu quero falar de momentos em que Deus enxugou lágrimas de alguém que chorava por outra pessoa. E por último, eu irei falar sobre alguém que chorava por uma grande incerteza que envolvia toda a humanidade, mas que o Senhor também fez cessar as suas lágrimas. E por isso eu quero pedir a sua inteira atenção. Prometo que não passarei do tempo. Apenas quero que você esteja ligado nesta palavra, atento, para que possa entender o que o Senhor quer falar contigo nesta noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Capítulo de número 38 do profeta Isaías. Bem como também é relatado no segundo livro de Reis, no capítulo de número 20. Conta-nos a palavra do Senhor que um rei temente a Deus, alguém que subiu ao trono, que se esforçou para que o povo adorasse a Deus, para que as atividades no templo voltassem ao normal. Um rei bem conhecido pela igreja, cujo nome era Ezequias. Diz no versículo 1 do capítulo 38 de Isaías que esse rei foi acometido de uma enfermidade. E o escritor detalha que enfermidade era essa no sentido do final, porque ele diz que era uma enfermidade mortal, ou seja, era uma enfermidade que levaria o rei Ezequias à sua morte. E diante daquela situação, diante daquele momento que ele estava vivendo, que podemos classificar, como eu expliquei anteriormente, como uma noite na vida do rei Ezequias, o Senhor manda o profeta Isaías ir até aquele rei e diz assim: Ezequias, coloque a tua casa em ordem, porque não há escapatória para você. Será o teu fim. Você morrerá. Então aproveita para organizar a sua casa, aproveita para organizar os seus, porque não há mais esperança de vida para você aqui. E o profeta Isaías, ele sai, mas o rei, ele toma uma atitude muito interessante. Ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a falar com o Senhor. Isso me chama a atenção porque ele não foi confrontar o profeta que foi entregar a mensagem a ele. Ele foi consultar ao Deus que enviou o profeta. Porque ele sabia que o profeta não podia resolver a causa dele, mas o Deus que enviou o profeta podia. E ele começou a dizer: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que eu andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito.
e eu procedi de maneira reta diante dos teus olhos. E depois dessas palavras, o rei Ezequias chorou muitíssimo. Ele se derramou em lágrimas naquele momento. Mas eu disse aos irmãos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o escritor de 2 Reis, ele diz que o profeta Isaías ainda estava no pátio do palácio, quando Deus diz: Isaías, volte até o rei Ezequias, vai até ele e diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas. Aleluia. Nós servimos a um Deus que não escuta apenas orações, Ele também vê as suas lágrimas. Durante esses dias de matutino aqui na igreja, já faz 2 semanas que estamos aqui das 5 às 6 da manhã buscando ao Senhor. Às vezes eu olho para o lado e eu vejo alguns irmãos clamando e chorando, e logo vem no meu pensamento: o Senhor está escutando esse irmão, mas também está vendo as suas lágrimas. Aleluia. Quando o Senhor ouviu a oração de Ezequias, Ele também viu as suas lágrimas. E era algo que se tratava diretamente do próprio rei. Era algo que estava ali fazendo sofrer o próprio rei. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me falava: há pessoas que têm sofrido na sua alma, têm sofrido no seu corpo, têm sofrido no seu espírito. E às vezes ela tem chorado para um amigo, às vezes ela tem falado para um companheiro, às vezes ela tem falado para alguém mais próximo, mas ela tem esquecido de contar para mim que realmente posso resolver a causa dela. Ela tem até chorado para um colega, ela tem até pranteado para alguém que ela considera como seu melhor amigo, como alguém de confiança, mas ela tem esquecido de descer aos meus pés e derramar as suas lágrimas diante de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje você veio no lugar certo para contar o que está acontecendo contigo e para derramar as suas lágrimas diante daquele que pode resolver a tua situação. Porque Ele sabe o porquê que você está passando por isso. Ele entende perfeitamente a sua estrutura. O Salmo 139 descortina isso. Ele não nos deixa inocentes de que o Senhor nos conhece não apenas por fora, mas também por dentro. E às vezes o Senhor está te permitindo passar isso, para que você tenha a oportunidade de chegar e se derramar mais na presença dEle. Porque Romanos capítulo 8 e versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. E nos versículos 38 e 39, ele diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aramassou, remandeclaramas.
O Senhor entende o porquê você está passando por isso hoje. Aleluia, mas eu prometi que vou terminar no tempo e eu vou continuar. O Senhor enxugou as lágrimas do rei Ezequias. Mas no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, diz a palavra do Senhor que Jesus resolveu ir a uma cidade chamada Naim. E quando ele vai entrando naquela cidade com uma grande multidão que o seguia, outra multidão estava saindo, acompanhando uma mulher que pranteava a morte do seu filho. E diz a palavra do Senhor, versículo de número 13 do capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, que quando Jesus viu aquela mulher chorando pelo seu filho, ele sentiu uma grande compaixão por ela. E no momento que ele sentiu essa compaixão, ele se direcionou até aquela mulher. E aí ele disse assim: a sua noite vai acabar agora. Está chegando o dia para você. Não chores. E por que estava chegando a luz, irmão Moisés? Com base em que você está dizendo isso? Porque Jesus é a própria luz. João capítulo 8 e versículo 12 diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Jesus diz àquela mulher: não chores. E isso me faz lembrar de algo que eu vivi pessoalmente. Quando ainda solteiro, eu tinha uns 15 a 16 anos, e estávamos em um culto de doutrina ali no interior do Ceará, em uma comunidade conhecida como Tomé Vieira, o nosso pastor conheceu. E eu lembro que nós estávamos louvando a Deus nos jovens, e de repente entra um pai, chorando, sem com um filho de 4 anos nos braços, e dizendo: salvem o meu filho, não deixe que o meu filho seja tirado de mim. O filho dele tinha ataques epilépticos muito fortes, e eles vinham conseguindo controlar com medicamentos, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia o medicamento não havia funcionado, e quando ele entra na igreja com o seu filho já estava praticamente morto. E eu lembro que ele jogou o filho nos braços do pastor, literalmente, ele jogou o filho, e se prostrou diante do púlpito da igreja. E o pastor disse assim: parem aí os jovens de cantar agora. Igreja, levantemo-nos em oração, levantemo-nos em clamor por aquele que pode fazer um milagre. A igreja se prontificou, se pôs de pé diante do Senhor. A igreja clamou, e de repente o choro bradou na boca daquele menino. O mesmo Deus daquele dia está aqui nesta noite na Nova Betânia. O mesmo Deus daquele dia está hoje aqui no meio da igreja para fazer milagres e dizer: não chores, porque eu estou presente. Está chorando pelo teu filho, está chorando pela tua filha. O Senhor pode chegar para você nessa noite e dizer: não chores, porque eu cheguei. Jesus toca no esquife, ou seja, no caixão que aquele menino, aquele jovem estava sendo levado, e diz: jovem, levanta-te. E na mesma hora, aquele jovem reviveu. E por último, no ano de
81 depois de Cristo, aproximadamente, conta-nos a história que o imperador chamado Domiciano, ele é assunto ao trono de Roma. E ele, que ficou conhecido por alguns como o segundo Nero, ele passou a fazer uma perseguição ferrenha contra os judeus e também contra os cristãos que ali moravam. E um dos cristãos que ele resolveu perseguir foi um que na época estava pastoreando a igreja de Éfeso, o apóstolo João. E diz a palavra do Senhor que ele pega o apóstolo João e joga em uma ilha chamada Patmos. E ali, quando ele pensa que era o fim para o apóstolo, na verdade era o começo de algo grandioso que Deus queria fazer, não apenas no servo dele, aleluia, mas em todos aqueles que crescem na sua palavra. Hoje o irmão Moisés que está pregando aqui foi alcançado por causa daquele dia naquela ilha de Patmos. E o Senhor Jesus, ele se apresenta ao apóstolo João e diz para que ele escrevesse cartas às igrejas da Ásia. Nós vemos esse relato entre o capítulo 1 e o capítulo 3 de Apocalipse. Mas a partir do capítulo de número 4, o Senhor convida o apóstolo João para algo mais profundo. João olha para o céu, diz no versículo 1 do capítulo 4, e ele viu uma porta aberta no céu. E de repente ele escuta uma voz como de trombeta, como havia ouvido anteriormente, que dizia: João, sobe aqui. Agora Deus queria mostrar a João como era o céu por dentro. E ele disse que de repente ele foi arrebatado, e ele viu um trono, e sobre o trono um que estava assentado. Oh, aleluia! E ao redor do trono ele viu um arco celeste, e ao redor do trono ele viu outros 24 tronos. E nesses tronos estavam assentados 24 anciãos com coroas de ouros sobre as suas cabeças. E daquele trono saíam relâmpagos, saíam trovões, saíam vozes. E diante do trono ele via ali 7 lâmpadas que ardiam, que eram os 7 Espíritos de Deus. E ele viu também ali ao redor do trono 4 seres viventes, e ele conta que eles tinham uma aparência de um leão, outra aparência de um bezerro, outra aparência de um homem e outra aparência de uma águia que voava. Aleluia. Ele disse que aqueles animais, aqueles seres viventes, eles começavam ali a adorar aquele que estava assentado no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E quando aqueles seres viventes adoravam, ele diz que eles não se cansavam, eles não paravam. E quando os anciãos, eles viam aquela adoração, eles viam aquela honra que os seres viventes estavam dando ao que estava assentado no trono, eles saíam dos seus tronos, eles se prostravam diante daquele que estava no trono, lançavam as suas coroas diante dele e diziam: digno és de honra, de glória e de poder, porque tu criaste todas as coisas. Aleluia!
Então começa o capítulo 5 de Apocalipse. E João diz que olha e vê um livro à destra do que estava assentado nesse trono. E ele disse que era um livro escrito por fora e escrito por dentro, mas estava selado com 7 selos. E de repente um anjo forte bradou dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ele disse que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e nem de olhar para aquele livro. Então ele disse: eu comecei a chorar muito. Ele começou a prantear diante daquela situação. Ele entrou em desespero diante daquela situação. Mas de repente, um dos 24 anciãos disse assim: ei, João, não chores. Aleluia. Não chore, João. Não chore. Ele diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Não chores. Eis aqui o sacrifício perfeito que foi anunciado em substituição a Isaac lá no livro de Gênesis. Não chores, eis aqui o Cordeiro perfeito que foi feito como exemplo em Êxodo, quando o povo ia sair do Egito. Não chores, eis aqui aquele que subiu ao Calvário. Eis aqui aquele que morreu na cruz, mas eis aqui aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Em outras palavras, ele estava dizendo: João, teu futuro está garantido, porque houve um que morreu, mas ressuscitou. Está pronto para abrir o livro e desatar os selos. A igreja fique de pé em nome de Jesus, o ministério de louvor. Todos os irmãos que tiverem com a sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo de número 21, porque eu quero encerrar cumprindo a promessa que eu disse a vocês, que não importa quais sejam as suas lágrimas, o Senhor vai enxugá-las. Não importa qual seja a sua noite, ela vai passar diante do Senhor Jesus. Não importa quais sejam as trevas que estão te cercando, elas serão dissipadas pelo Senhor Jesus. Não importa o tamanho da escuridão, ela será destroçada pelo Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Apocalipse capítulo de número 21. A partir do versículo de número 1. Diga assim de novo: o Senhor enxugará as minhas lágrimas. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda o quê? Porque não haverá mais morte,
Você perdeu um parente, talvez tenha chorado muito. Aleluia. O Senhor vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, Deus. Não importam quais sejam as lágrimas que hoje molham o teu rosto. Não importa qual seja a dor que aperta o teu coração. Se você verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, e se você verdadeiramente confia que Ele voltará para buscar a sua igreja, dos seus olhos serão limpas todas as lágrimas. Além do rio azul, feche os teus olhos. as ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. As ruas São de ouro e de cristal. ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Verei O grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Solte a sua voz e declare não, aleluia. Não Você que não é crente nesta noite e que ouviu essa palavra e que quer ter esse encontro com Cristo naquele grande dia, que quer que dos seus olhos sejam enxutas toda a lágrima, aquele que quer para sempre habitar com o Senhor. Se você deseja hoje aceitar Jesus, esta é a sua oportunidade. Essa é a chance que o Senhor está te dando. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Levante a sua mão onde você está aí. Cadê a primeira pessoa? Levante a sua mão. Venha para Cristo nessa noite. Aleluia. Deixe Ele mudar a sua história. Deixe Ele mudar a sua vida. Deixe Ele mudar a sua trajetória. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Levante a sua mão. Aleluia. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais, morte e choro,
nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Se você, aleluia, sentiu o toque do Senhor na sua vida, você que não é crente, mas ficou com medo de vir à frente, aleluia, o Senhor ainda está te dando uma chance nessa noite. A melhor coisa é saber que o nosso futuro está garantido. E não é saber que está garantido pelo governo, não é saber que está garantido pelas autoridades aqui da terra, mas é saber que está garantido pelo nosso Deus, por intermédio da sua santa e gloriosa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade nesta noite.